Olá! Chegamos no final da semana, o último vídeo, dessa semana. Vamos dar continuidade, então, ao nosso livro O Alquimista, do Paulo Coelho. O deserto, às vezes, era feito de areia e, às vezes, de pedra. Se a caravana chegava em frente a uma pedra, ela a contornava. Se estava diante de um rochedo, dava uma longa volta. Se a areia era fina demais para o casco dos camelos, procuravam um lugar onde fosse mais resistente. Às vezes, o chão estava coberto de sal, no lugar onde um lago devia haver existido. Os animais então se queixavam, e os cameleiros desciam e os desatolavam. Depois colocavam as cargas nas próprias costas, passavam pelo chão traiçoeiro e novamente carregavam os animais. Se um guia ficava doente ou morria, os cameleiros lançavam a sorte e escolhiam um novo guia. Mas tudo isso acontecia por uma única razão. Não importava quantas voltas tivesse que dar. A caravana seguia sempre em direção a um mesmo ponto. Depois de vencidos os obstáculos, ela se voltava de novo para o astro que indicava a posição do oásis. Quando as pessoas o viam brilhando no céu pela manhã, sabiam que ele indicava um lugar com mulheres, água, tâmaras e palmeiras. Só o inglês não percebia aquilo. Estava a maior parte do tempo imerso na leitura dos seus livros. O rapaz também tinha um livro que havia tentado ler nos primeiros dias da viagem, mas achava muito mais interessante olhar a caravana e escutar o vento. Assim que aprendeu a conhecer melhor seu camelo e se afeiçoou a ele, jogou o livro fora. Era um peso desnecessário, apesar de o rapaz haver criado a superstição de que toda vez que abria o livro, encontrava alguém importante. Terminou fazendo amizade com o cameleiro que viajava sempre ao seu lado. De noite, quando paravam em volta das fogueiras, costumava contar a ele suas aventuras como pastor. Numa dessas conversas, o cameleiro começou a falar de sua vida. Eu morava num lugar perto de El Cairum, contou. Tinha minha horta, meus filhos e uma vida que não ia mudar até o dia da minha morte. Num ano em que a colheita foi melhor, seguimos todos para Meca e eu cumpri a única obrigação que estava faltando na minha vida. Podia morrer em paz e gostava disso. Certo dia, a terra começou a tremer e o Nilo subiu além do seu limite. Aquilo que eu pensava que só acontecia com os outros, terminou acontecendo comigo. Meus vizinhos tiveram medo de perder suas oliveiras com a inundação. Minha mulher teve receio de que nossos filhos fossem levados pelas águas. E eu tive pavor de ver destruído tudo o que havia conquistado. Mas não houve jeito. A terra ficou imprestável e tive de arranjar outro meio de vida. Hoje sou cameleiro, mas aí entendi a palavra de Alá. Ninguém sente medo do desconhecido, porque qualquer pessoa é capaz de conquistar tudo o que quer e necessita. Só sentimos medo
de perder aquilo que temos, seja a nossa vida, sejam nossas plantações. Mas esse medo passa quando entendemos que nossa história e a história do mundo foram escritas pela mesma mão. Às vezes, as caravanas se encontravam durante a noite. Sempre uma delas tinha o que a outra estava precisando, como se realmente tudo fosse escrito por uma só mão. Os cameleiros trocavam informações sobre as tempestades de vento e se reuniam em torno das fogueiras, contando histórias do deserto. Outras vezes chegavam misteriosos homens encapuzados. Eram beduínos que espionavam a rota seguida pelas caravanas. Davam notícias de assaltantes e tribos bárbaras. Chegavam no silêncio e partiam no silêncio, com as roupas negras, deixando apenas os olhos de fora. Numa dessas noites, o cameleiro veio até a fogueira onde o rapaz e o inglês estavam sentados. Há rumores de guerra entre as clãs, disse o cameleiro. Os três ficaram quietos. O rapaz notou que havia medo no ar, mesmo que ninguém tivesse dito nenhuma palavra. Mais uma vez estava percebendo a linguagem sem palavras, a linguagem universal. Depois de certo tempo, o inglês perguntou se havia perigo. Quem entra no deserto não pode voltar, disse o cameleiro. Quando não se pode voltar, só devemos ficar preocupados com a melhor maneira de seguir em frente. O resto é por conta de Alá, inclusive o perigo. E concluiu dizendo a misteriosa palavra Maktub. Você precisa prestar mais atenção às caravanas, disse o rapaz ao inglês, depois que o cameleiro saiu. Elas dão muitas voltas, mas rumam sempre para o mesmo lugar. E você devia ler mais sobre o mundo, respondeu o inglês. Os livros são iguais às caravanas. O imenso grupo de homens e animais começou a andar mais rápido. Além do silêncio durante o dia, às noites, quando as pessoas costumavam se reunir para conversar em torno das fogueiras, começaram a ficar também silenciosas. Certo dia, o líder da caravana decidiu que nem fogueiras podiam mais ser acesas, para não chamar a atenção para a caravana. Os viajantes passaram a fazer uma roda de animais e dormiam todos juntos no centro, tentando se proteger do frio noturno. O líder passou a instalar sentinelas armadas em volta do grupo. Numa daquelas noites, o inglês não conseguiu dormir. Chamou o rapaz e começaram a passear pelas dunas em volta do acampamento. Era uma noite de lua cheia e o rapaz contou ao inglês toda a sua história. O inglês ficou fascinado com a loja que havia progredido depois que o rapaz começou a trabalhar nela. Esse é o princípio que move todas as coisas, disse. Na alquimia é chamado de alma do mundo. Quando você deseja algo de todo o seu coração, você está mais próximo
da alma do mundo. Ela é sempre uma força positiva. Disse também que isso não era apenas um dom dos homens. Todas as coisas sobre a face da terra tinham também uma alma, não importando se era mineral, vegetal, animal ou apenas um simples pensamento. Tudo o que está sob e sobre a face da terra se transforma sempre, porque a terra está viva e tem uma alma. Somos parte dessa alma e raramente sabemos que ela sempre trabalha em nosso favor. Mas você deve entender que na loja dos cristais, até mesmo os vasos estavam colaborando para o seu sucesso. O rapaz ficou em silêncio por algum tempo, olhando a lua e a areia branca. Tenho visto a caravana caminhando através do deserto, disse por fim. Ela e o deserto falam a mesma língua e por isso ele permite que ela o atravesse. Vai testar cada passo seu, para ver se está em perfeita sintonia com ele. E se estiver, ela chegará até o oásis. Se um de nós chegasse aqui com muita coragem, mas sem entender essa língua, ia morrer no primeiro dia. Continuaram olhando a lua juntos. Essa é a magia dos sinais, continuou o rapaz. Tenho visto como os guias leem os sinais do deserto e como a alma da caravana conversa com a alma do deserto. Depois de algum tempo, foi a vez do inglês falar. Preciso prestar mais atenção à caravana, disse por fim. E eu preciso ler seus livros, acrescentou o rapaz. Eram livros estranhos. Falavam em Mercúrio, Sal, dragões e reis, mas ele não conseguia entender nada. Entretanto, havia uma ideia que parecia repetida em quase todos os livros. Todas as coisas eram manifestações de uma coisa só. Num dos livros, ele descobriu que o texto mais importante da alquimia tinha apenas poucas linhas e havia sido escrito numa simples esmeralda. É a tábua da esmeralda, falou o inglês, orgulhoso por ensinar alguma coisa ao rapaz. E então, para que tantos livros? Para entender essas linhas, respondeu o inglês, sem estar muito convencido da própria resposta. O livro que mais interessou ao rapaz contava a história dos alquimistas famosos. Eram homens que tinham dedicado sua vida inteira a purificar metais nos laboratórios. Acreditavam que se um metal fosse cozinhado durante muitos e muitos anos, terminaria se libertando de todas as suas propriedades individuais e, em seu lugar, sobraria apenas a alma do mundo. Essa coisa única permitia que os alquimistas entendessem qualquer coisa sobre a face da terra, porque ela era a linguagem pela qual as coisas se comunicavam. Eles chamavam essa descoberta de grande obra, que era composta de uma parte líquida e uma parte sólida.
Não basta observar os homens e os sinais para descobrir esta linguagem? Perguntou o rapaz. Você tem mania de simplificar tudo, respondeu o inglês irritado. A alquimia é um trabalho sério. Precisa que cada passo seja seguido exatamente como os mestres ensinaram. O rapaz descobriu que a parte líquida da grande obra era chamada de elixir da longa vida e curava todas as doenças, além de evitar que o alquimista ficasse velho. E a parte sólida era chamada de pedra filosofal. Não é fácil descobrir a pedra filosofal, disse o inglês. Os alquimistas ficavam muitos anos nos laboratórios, olhando aquele fogo que purificava os metais. Olhavam tanto o fogo que aos poucos iam perdendo todas as vaidades do mundo. Então, um belo dia, descobriam que a purificação dos metais havia terminado por purificar a eles mesmos. O rapaz se lembrou do mercador de cristais. Ele havia falado que tinha sido bom limpar seus vasos para que ambos se libertassem também dos maus pensamentos. Estava cada vez mais convencido de que a alquimia poderia ser aprendida na vida diária. Além disso, falou o inglês, a pedra filosofal tem uma propriedade fascinante. Uma pequena lasca dela é capaz de transformar grandes quantidades de metal em ouro. A partir desta frase, o rapaz ficou interessadíssimo em alquimia. Pensava que com um pouco de paciência poderia transformar tudo em ouro. Leu a vida de várias pessoas que tinham conseguido. Helvétios, Elias, Fulcanelli, Geber. Eram histórias fascinantes. Todos estavam vivendo até o fim sua lenda pessoal. Viajavam, encontravam sábios, faziam milagres na frente dos incrédulos, possuíam a pedra filosofal e o elixir da longa vida. Mas, quando queria aprender a maneira de conseguir a grande obra, ficava completamente perdido. Eram apenas desenhos, instruções em códigos, textos obscuros. Por que eles falam tão difícil? Perguntou certa noite ao inglês. Notou também que o inglês andava meio aborrecido e sentindo falta de seus livros. Para que só os que têm responsabilidade de entender, que entendam, disse ele. Imagine se todo mundo saísse transformando chumbo em ouro. Daqui a pouco, o ouro não ia valer nada. Só os persistentes, só aqueles que pesquisam muito, é que conseguem a grande obra. Por isso estou no meio desse deserto, para encontrar um verdadeiro alquimista que me ajude a decifrar os códigos. Quando foram escritos estes livros? Perguntou o rapaz. Há muitos séculos.
Naquela época não havia imprensa, insistiu o rapaz. Não havia jeito de todo mundo tomar conhecimento da alquimia. Por que esta linguagem tão estranha, cheia de desenhos? O inglês não respondeu nada. Disse que há vários dias estava prestando atenção à caravana e que não conseguia descobrir nada de novo. A única coisa que tinha notado era que os comentários sobre a guerra aumentavam cada vez mais. Será que eles vão ter que enfrentar uma guerra no deserto? Semana que vem a gente fica sabendo. Vamos ter que esperar um final de semana inteiro, né? Fazer o quê? Faz parte. Tá bom? Quem sabe vocês ouvem de novo esses capítulos, essas partes que nós lemos essa semana. Porque tem muita coisa aí, hein? Que às vezes escapa a gente, né? E ouvindo novamente, a gente assimila melhor. É uma sugestão. Tá bom? Não esqueçam nunca dos meus pedidos, tá? Tá bom? Tchauzinho. Bom final de semana para vocês, tá?